Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá comigo para mais uma resenha do nosso Cruzeirão! Bora lá repercutir as principais notícias do nosso cabuloso. O Cruzeiro que não para em Cássio e Fagner e agora contrata jogador coringa do Corinthians. Pessoal, e tem também o técnico da Colômbia revela bastidores de conversa com o reforço do Cruzeiro antes do Mundial. Ney Vila Real que tá brilhando nesse Mundial Sub-20. E tem notícias do clássico, meu povo. Cruzeiro que deve ter mudança forçada entre os titulares pelo quarto jogo seguido. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, meus queridos, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe comigo aqui das nossas resenhas, né? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. E lembrando, o nosso canal é feito para você, de torcedor para torcedor. Aqui a notícia é de forma simples, descomplicada, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você não perder nada. Nada que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá. Vamos começar mais uma resenha. O Cruzeiro que não descansa no mercado de transferência, mesmo depois do final das últimas janelas. Com foco total na contratação de jogadores com idade aí mais baixa, agora mira outro que vem diretamente do Corinthians, mesmo depois de Fagner e Cássio. Apontado como coringa dentro de campo por realizar diversas funções no meio campo e até mesmo atuando como lateral direito, Joaquim Santos está perto de reforçar o Cruzeiro. O atleta de 17 anos, curiosamente, é filho de ex-jogador do nosso Cruzeirão. Joaquim é filho de Fábio Santos, que teve duas diferentes passagens com a camisa do Cruzeiro. A primeira em 2005-2006 e a segunda em 2010, sendo campeão mineiro na primeira. Seu legado agora está prestes a seguir em Minas Gerais, com a chegada do seu filho à Toca da Raposa. O jovem já chegou a receber oportunidades de jogar no profissional do Corinthians, ainda no ano passado, quando a equipe era comandada pelo argentino Ramon Dias. Em 2025, nessa temporada, vem atuando menos, não entrando em campo, nem mesmo na base há cerca de 4 meses. E o filho de Pedrinho BH, Pedro Júnior, que também é vice-presidente do Cruzeiro, cedeu entrevista há alguns meses explicando sobre esse novo perfil de contratações do Cruzeiro. Ele explicou que a capacidade de Leonardo Jardim em lapidar jovens promessas ajudou nessa decisão. Reforçando mais uma vez, pessoal, que essa nova roupagem da gestão do Cruzeiro é forçar, estruturar o clube na captação de jovens talentos e esses novos jogadores possam aí contribuir tanto tecnicamente como também financeiramente em uma possível venda futura. Então, é um trabalho a médio e longo prazo. Precisamos ter paciência. E é claro, Leonardo Jardim vai ficar à frente aí dessa lapidação desses atletas, para que o Cruzeiro possa ter aí tanto retorno técnico, alcançando aí os objetivos ao longo das temporadas, como também, fazer caixa com a venda desses jovens jogadores aí, principalmente para o mercado exterior. E mais uma novidade no Cruzeiro, após a grande atuação aí, Ney Vila Real, na tarde desse sábado, na classificação da seleção da Colômbia sobre a Espanha, pelas quartas de finais do Mundial Sub-20. E o técnico da seleção colombiana, César Torres, revelou os bastidores de uma conversa com o jovem atacante antes do início desse Mundial. Em agosto deste ano, Ney, atualmente atacante do Milionários da Colômbia, apareceu em uma transmissão ao vivo nas redes sociais com a camisa do América de Cali, rival do clube que o atacante defende. Nesse período, foi discutido até um possível afastamento definitivo do jogador. E com as portas abertas na seleção da Colômbia, Ney correspondeu dentro de campo. Fez 5 gols em 5 partidas até aqui pela Copa do Mundo Sub-20. O jogador também foi responsável pelos gols que classificaram a equipe, tanto nas oitavas de final quanto nas quartas de finais. Em pronunciamento, o atacante disse que a camisa foi um presente do companheiro da seleção Sub-20
José Cavadia. E o técnico revelou o seguinte, pessoal, abre aspas, é por isso que ele está chorando, porque por trás do jogador há um ser humano que sente e sofre. E quando ele vestiu a camisa, vestiu-a por Kenner Gonzalez e Cavadia, em solidariedade a eles, não para desafiar a torcida do Milionários. Fecha aspas, revelou aí o técnico da seleção colombiana, né? Então, o César Torres, né? Revelando bastidores aí, antes de Inês Villarreal ir para a Copa do Mundo Sub-20. Lembrando que com o pré-contrato assinado para reforçar o Cruzeiro, o atacante colombiano Villarreal, depois do hat-trick contra a Espanha, assumiu a artilharia do campeonato, com 5 gols, ao lado do estadunidense Cremachi. E grande destaque dessa seleção, né? O jovem, que tem apenas 20 anos, marcou nas 2 partidas mais decisivas da Colômbia. Além do hat-trick contra a Espanha, Villarreal foi fundamental diante da África do Sul. O atacante fez 2 gols na vitória por 3-1 pelas oitavas de final. E se engana quem acredita que Villarreal também não apareceu na fase de grupos. Mesmo sem marcar nenhuma vez, foi o responsável por uma assistência contra a Nigéria, no último duelo aí das preliminares. Então, o Cruzeiro, né, que o anunciou em 10 de setembro, né, a assinatura de um pré-contrato com ele, né, com o Ney Villarreal, que pertence ao Milionários da Colômbia de momento. E o vínculo com o clube colombiano vai até o fim de novembro. E a partir de dezembro, o jogador vai ser integrado ao Cruzeiro. E o contrato com o Cruzeiro terá duração aí de 5 temporadas. Pessoal, Cruzeiro que segue aí essa filosofia de contratação de jovens jogadores. E tem também, né, essa roupagem nova que vai ajudar nessa oscilação do Cruzeiro, principalmente no Brasileirão. E essa oscilação no Brasileirão, o Cruzeiro deve ter que mexer de forma forçada no time titular pelo 4º jogo seguido. Lembrando que na quarta-feira, às 9h30 da noite, os comandados do nosso querido Leonardo Jardim vão visitar o time de Vespasiano na Arena MRV, ou Toca 4, pela 28ª rodada. Convocado por Ancelotti para defender a seleção brasileira, Fabrício Bruno dificilmente terá condições de disputar o clássico. Segundo a apuração da Samuca TV, as chances de Fabrício enfrentar o Atlético Mineiro são remotas. Com Fabrício Bruno provavelmente fora do jogo, Jonathan Jesus e João Marcelo vão brigar aí pela vaga de titular nesse clássico. Curiosamente, em meio à ausência de alguns titulares nas últimas 3 rodadas, o Cruzeiro somou 2 empates e apenas, 2 empates apenas e 1 derrota. A igualdade com o Sport no Mineirão, por exemplo, foi um resultado que prejudicou o Cruzeiro na briga pelo título. E no dia 27 de setembro, pela 25ª rodada, o Cruzeiro foi até São Paulo, né, e perdeu para o Vasco. O Cruzeiro foi até São Januário, no Rio de Janeiro, e perdeu para o Vasco por 2-0. Na ocasião, Fabrício Bruno atuou ao lado do jovem Jonathan Jesus, que substituiu o Vidalba entre os titulares. Já no dia 2 deste mês, o Cruzeiro empatou sem gols com o Flamengo no Maracanã. Apesar de ter jogado muito bem, o Cruzeiro não teve o atacante Wanderson, que foi desfalque aí por causa de lombalgia. E no último domingo, Wanderson voltou a ficar de fora no confronto contra o Sport. Na ocasião, quem começou a partida foi equatoriano Kenny Arroyo. Outros 4 titulares que não foram a campo por suspensão foram o William, Lucas Romero, Caio Jorge e também Fabrício Bruno. E diante dos pernambucanos, o volante Christian também não começou o jogo, mas por desgaste físico. No entanto, o camisa 88, Matheus Henrique, ficou lesionado aos 13 minutos do primeiro tempo, saiu aí para a entrada de Christian, ainda no primeiro tempo. Pessoal, a bruxa tá solta no Cruzeiro, mas vamos firmes e fortes, seguindo aí no Brasileirão, enfrentar o time de Vespasiano dia 15, vamos com tudo, Temos grande chance de sair com a vitória, mais 3 pontinhos no caneco e colar no pessoal lá da parte de cima da tabela. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!